comecei, eu já contei isso algumas vezes. Padre Pio, eu conheci Padre Pio por um desconhecimento geográfico brutal da minha parte sobre a Itália, né? Eu estava em Milão, aí eu estava a serviço, e eu me lembro que eu estava indo com um amigo meu para Pádua, né? Subindo aquela Sim. norte ali, e ele apontou assim para os Alpes. Não sei se ele apontou, eu não tenho certeza. Ele estava dirigindo e ele fez um sinal assim e falou: Ah, o Papa João Paulo II canonizou o Padre Pio essa semana, né? Eu disse para ele: É verdade, eu li, mas eu não sei por que esse movimento me passou a ideia de que o Padre Pio estava naquela região. Ah, Né? entendi. Só que no dia seguinte eu já viajava para São Paulo. Eu fui visitar Santo Antônio de Pádua, etc., que é uma maravilha. Maravilha. Mesmo. E depois passou-se um ano, uma coisa assim. Eu liguei para ele e disse assim: Olha, eu estou indo aí para Milão, mas eu vou fazer o seguinte: vou ficar 2, 3 dias mais. Eu quero ir lá no Padre Pio. Né? Achando que ia pegar o carro. E ali, onde ele apontou. Ele me responde assim: Ah, não, tudo bem, já comprei a passagem para Bari, já vi o aluguel do carro. Eu falei: Não, pera, Bari, sul da Itália. Então eu não tinha entendido tudo errado, né? Porque o Padre Pio está exatamente naquele esporão da bota ali, né? Isso. Bom, aí eu falei: Tá bom, eu pensei que o Padre Pio era ido, mas em todo caso, vamos lá. E aí foi a minha primeira ida ao Olha, ao canonização convento do Padre recente. Pio. Sim, canonização recente. E tinha lá um bispo resignatário que era muito amigo da TFP na Argentina, em São Luís, da Argentina. Dom Rodolfo, e agora não me lembro o sobrenome, mas daqui a pouquinho eu lembro. Outro dia eu tive que falar dele para um canal de Portugal e eu fiquei Dom Rodolfo, e não me vinha na cabeça, meu Deus do céu. Bom, é a idade. Então eu me lembro que ele estava no convento, né, e me atendeu de uma maravilha, de uma forma maravilhosa, maravilhosa, paternal. Eu acho que esse homem merece bem um processo de canonização. É impressionante, Olha. é impressionante. E aí ele me levou por toda parte e eu fiquei encantado. Quem vai a São Giovanni Rotono, eu recomendo. É impressionante. Porque o Padre Pio, não é a gente que adere ao Padre Pio, é o Padre Pio que adere a gente. Essa é a impressão que eu tenho. A pessoa mexeu com o Padre Pio, está infectado, no bom sentido, com o Padre Pio. Não Foi tem picado, jeito. foi picado pelo. Foi picado, não tem jeito. Então, se você não quer ser devoto do Padre Pio, não mexe com ele. Bom, essa é a receita que eu dou, mas não recomendo. Bom, em todo caso, ele mostrou, eu fiquei muito, muito impressionado com tudo, etc. e tal. E quando eu voltei para São Paulo, eu virei o tipo mais insuportável do mundo, porque eu só falava de Padre Pio. Eu fiquei insuportável para os amigos, para a família, e Padre Pio, e Padre Pio, e Padre Pio, e Padre Pio. E aí comprei todos os livros que eu consegui encontrar em francês, em espanhol, português, lá na região ali, e comecei a ler Padre Pio desesperadamente. Não parava de ler Padre Pio, né? Compulsivamente, aliás. E aí de tanto eu falar do Padre Pio, minha esposa disse assim: Por que você não grava um canal? Estava começando, o YouTube ainda era meio de manivela. Nós estamos falando aí de 2000 e o quê? 5 anos atrás. 5 anos atrás, Não, quando eu conheci o Padre Pio foi muito antes. Antes da pandemia, por exemplo. Muito antes. Agora não me lembro Certo. a data, porque tinha acabado de ser... Não, foi um ano depois da canonização dele. Certo. Mas acontece que onde eu realmente... Foi numa segunda viagem que eu fui atendido, muito bem atendido. Esse bispo já tinha falecido, né? E eu fui muito bem atendido pelo guardião do convento, que fez questão de me mostrar todo o convento de novo. Eu fiquei quietinho, né? Não disse: já conheço, não vale a pena, tem que ver sempre. Então eu me lembro que aí é que eu voltei, isso então tem 6 anos, mais ou menos, falando do Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, enfim. Aí a minha esposa falou: Bom, por que você não grava? Eu falei: não tenho cara de aparecer na televisão, no YouTube. O YouTube ainda era manivela, né? Era uma coisa bem incipiente. E eu me lembro que eu resolvi então fazer um áudio do Inácio do Carmo, né? E fiz um áudio, e o áudio
explodiu. Eu nem sei se ele está no canal ainda, mas ele deu uma repercussão incrível. Eu falei, poxa, estranho, tal, etc. Até que um dia eu pus a cara. Resolvi pôr a cara, falei, não, vou tocar isso para valer mesmo. Eu sinto que o Padre Pio está querendo. Então, não tive nenhuma locução interior, nada disso. Né? Sim. Eu costumo dizer, todo mundo que já sentiu o perfume do Padre Pio, não sei mais o quê, eu nunca senti nada, o Padre Pio nunca apareceu para mim em sonho, nada. Eu sou devoto dele como se eu tivesse conhecido ele. Sim. Bom, e aí eu me lembro que eu falei, bom, vou começar. E fiz o primeiro episódio, peguei um livro assim que eu marcava os trechinhos e ia lendo a história. Eu comecei com um livro do padre Marcelino Iazenzaniro, que é um que aparece muito nas fotos com ele, porque ele era um assessor do Padre Pio, e ele conhece o dia a dia do Padre Pio. Né? Então tem histórias incríveis. Eu cada dia contava uma história e aquele ia aumentando, e aumentando. Eu falei, meu Deus. Bom, até que um dia eu fui, ela talvez não saiba, quem eu vou citar agora, ela não sabe que teve esse efeito. A dona Elisângela Salomão, que é a priora da Venerável Ordem Terceira do Carmo. Ela começou a telefonar para a Regina Fide dizendo que queria falar comigo. E eu, com a minha timidez natural, falei, puxa, quem será? Como é que é? Eu sei que eu, na verdade, inconscientemente enrolei. Né? E um dia eu fui assistir missa na Venerável Ordem Terceira do Carmo. Quando eu entro lá, alguém disse para ela assim, dona Elisângela, o senhor Odair da Regina Fide, do Padre Pio. Né? Aí ela foi, me cumprimentou, mas eu estava querendo falar com você, etc, e tal. E eu vi que ela realmente devota. Ela me colocou em contato com o padre que tinha sido coroinha do Padre Pio. Olha, aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, o padre Giovanni Medrazzi, que é raveriano. Eu fui lá conversar com o padre e ela foi também. Eu fui com a minha esposa e ela foi no carro dela, etc. Naquele dia, terminado o contato, ela me trouxe uma relíquia do Padre Pio, direta, do sangue do Padre Pio, e disse para mim assim, olha, eu sinto que o Padre Pio quer que fique com você, eu deixo emprestada, sem prazo. Para mim, foi um sinal de que eu não podia mais abandonar o Padre Pio. Que eu tinha que falar do Padre Pio, que era o Padre Pio dizendo para mim, olha, está aqui, tem que falar. E aí eu continuei, até que eu ganhei a minha própria relíquia, evidentemente. Sim. Aí devolvi para ela, honestamente. Mas dizem que roubar relíquia não é pecado. Mas, em todo caso, que maravilha! Como eu não sabia, eu preferi roubar, eu preferi entregar. Aí e a partir daí começou o canal e cresce. Eu me lembro que eu olhava canais católicos, tem alguns canais, por exemplo, são famosos, o canal do Deitiba. Sim, né? sim. Tinha, na época, eu acho que tinha 350 mil inscritos. Eu falei, meu Deus, eu nunca vou chegar nisso, aqui é uma maravilha, etc. Eu estava contente com meus 10, 20 mil lá, etc. Eu nunca pensei que ia ultrapassar de 1 milhão. Olha só. Não me passou pela cabeça. Agora, uma constância interessante que praticamente todos os dias o senhor acabava produzindo alguma coisa, ou no início era semanal? Não. Eu comecei semanal, 2 vezes por semana, e depois eu vi que eu tinha que fazer todo dia, porque é aquela história, né, da Sagrada Escritura, não ate a boca do boi que debulha. As pessoas pediam tanto no comentário que eu me sentia obrigado, eu não podia simplesmente deixar o barco correr. Então comecei a gravar todos os dias. E isso para mim foi um ônus muito forte, porque eu tinha que dividir a vida entre a vida profissional, a vida familiar e o apostolado. Então eu gravava 1 da manhã, 2 da manhã, igual vocês fazem aqui. Então era uma coisa muito, muito puxado, né? Mas todos os dias, com exceção, se eu não me engano, sábado e domingo, porque afinal de contas ninguém era de ferro, então aí eu repetia algum vídeo, porque como o canal crescia muito, os primeiros vídeos o pessoal não conhecia. Fica obsoleto ali, as pessoas acabam não tendo. Agora, isso acaba gerando um nível de conhecimento que a gente poderia dizer assim, tipo, por osmose, né? Se prepara para gravar, mas acaba que tudo acaba... Isso é uma bagagem imensa. Eu não sei quantos livros eu tenho do Padre Pio, mas todas as línguas que eu consigo entender, eu compro. Quer dizer, para
eu leio tudo. É impressionante que, às vezes, eu estou lendo coisas que eu já conheço, mas, de repente, tem um detalhe ali que dá um charme. Até eu repito, às vezes, um vídeo. Evidentemente, quando a Regina Fidel começou a crescer, nós tivemos que colocar um plantão telefônico, porque nós resolvemos fazer uma campanha que é Padre Pio em 1 milhão de lares. O nome é ousado, né? Imagina se eu colocar o Padre Pio em 1 milhão de lares, eu vou tomar conta do Brasil, né? Dizem que a China compra muito terreno do Brasil para ficar dono do Brasil. Eu falei, não, eu vou colocar o Padre Pio em vários terreninhos, né? Para deixar o Brasil do Padre Pio, né? E começamos essa campanha, e aí tinha que distribuir, então tinha que pedir doações para fazer. No começo, eu mesmo mandei fazer fotos, mandei fazer muita coisa. Eu estava entusiasmado, eu queria distribuir, mas sozinho eu só conseguia fazer limites mínimos. Aí foi quando nós conseguimos alguns doadores, etc., que começaram a ajudar, e hoje eles mantêm todo esse apostolado, que é uma quantidade de matéria. Eu dou preferência para aquela matéria que ela é viva, mas a igreja, de alguma forma, esqueceu. Né? Antigamente, acho que você pegou isso, você é muito novinho, mas, enfim, no meu tempo, se faziam novenas nas casas. Eu acho que no Nordeste sim, muito novenas, forte. Até hoje. Levava uma imagem numa casa. Vai de uma para outra e tal. Então, tem coisa que deixou de existir. Né? Novenas, certas orações tradicionais lindas da igreja, etc. Estampas muito bonitas de fotos. Eu, então, comecei a ressuscitar isso. Né? E com uma adesão do público imensa. E hoje estamos nessa situação. Eu não consigo mais gravar todos os dias, porque eu gravo dois vídeos por semana, né, e os outros são cortes. Porque tem muito corte espetacular. Sim. O canal já tem mais de 4.000 vídeos, uma coisa assim. Muita coisa. É muita coisa. Mas eu diria que o Padre Pio ainda é inédito. De repente eu pego um livro e tem uma história que eu não conhecia. Olha só. Ainda hoje? Ainda hoje. É impressionante. Olha. E uma das coisas que eu fiz foi o seguinte: eu comecei a anotar os carismas do Padre Pio, os dons do Padre Pio. E eu cheguei numa lista de 28 dons. Olha só. E é uma coisa impressionante. O que me levou a pensar, se eu estiver falando demais, você não, tá ótimo, tá ótimo. O que me levou a pensar o seguinte: eu falei, Padre Pio, quem leu uma biografia do Padre Pio, se dissesse que o Padre Pio é do ano 1200, qualquer coisa, em plena Idade Média, normal, né? É mais ou menos normal. São Francisco, Padre Pio, São Bernardo, é normal. Mas no século XX, um santo, num século que dir-se-ia que não tem mais santo, e eu defendo a ideia de que a igreja sempre tem um santo, sempre tem. Você pode não conhecer, ele pode estar lá no meio de uma floresta, mas é santo e sustenta a igreja. Bom, Padre Pio aparece em pleno século XX, no auge da teologia da libertação. Ele morre em 1968, quando estava terminando o Concílio Vaticano II. Né? E ele teve toda a vida dele com todos esses milagres que antigamente era, digamos assim, privilégio dos santos medievais. Né? Não, e ele tem bilocação, leitura das consciências, curas, as chagas, não para mais. Né? E eu carrego sempre uma listinha aqui com os 28 e nós vamos falar. carismas. Eu quero saber dessa listinha aí, eu quero conhecer, viu? Aí tem que ser o programa número 50, já, muito bom.